Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Honorato e o objetivo desse vídeo é a gente falar um pouco sobre as questões que estão no material do Se Liga na Educação do Estado de Minas e nós vamos resolver algumas questões que se assemelham àquelas questões propostas. Não são as mesmas questões, porque o objetivo aqui é que você aprenda como resolver as questões. Então, nesse primeiro caso, a minha primeira questão, ela vai de acordo com a sexta questão da segunda semana. Então vamos a elas. Para facilitar sua locomoção, Lorenza resolveu adquirir um automóvel de 30 mil reais e uma motocicleta de 15 mil, ambas financiadas em uma mesma concessionária. Para que ela adquirisse os dois veículos, a concessionária fez 3 propostas a Lorenza. Primeira proposta: redução em 5 mil reais no valor do automóvel e o valor integral da moto, ambos com pagamento à vista. Minha segunda proposta: valor integral do carro e 30% de desconto no valor da motocicleta, também ambos com pagamento à vista. A minha terceira proposta seriam 30 parcelas de 1.620 a iniciar o pagamento em 30 dias. Continuando a questão, se o Banco de Lorenza ofereceu por empréstimo qualquer dos dois valores das duas primeiras propostas, ou seja, dessas duas propostas, para pagar em 30 meses com taxa de 20% por todo o período, a pior opção para Lorenza adquirir os dois veículos é... Bom, a gente tem que ficar muito atento com o questionamento da questão. Aqui está pedindo a pior proposta. Então vamos lá. Nesse tipo de questão a gente precisa analisar proposta por proposta. Então vamos analisar a primeira proposta aqui. Primeira proposta. A primeira proposta é uma redução de 5 mil. Se o veículo vale 30, ele vai passar a valer 25 mil mais o valor integral da moto, ou seja, mais 15 mil. Mais 15 mil reais. Isso vai dar um total de 40 mil reais. 40 mil reais. Vamos analisar a segunda proposta agora. Segunda proposta. Na segunda proposta, o valor integral do carro, ou seja, 30 mil, mais 30% de desconto no valor da motocicleta. Bom, note, quando a gente tem um desconto, se é 30%, quer dizer que a gente vai pagar somente 70%. Então, para que a gente descubra que valor é esse, basta que a gente multiplique os 70% pelo valor total. Ou seja, 15 mil, que é o valor total da moto, vezes 70%. Só que a gente sempre deve escrever em forma decimal, 0,70, que é 70%. Isso vai me dar um total de... Segunda proposta, 30 mil mais 15 mil vezes 0,70, você pode usar uma calculadora para você fazer esse tipo de conta, viu? Vai dar um total de 10.500. Então, vou ter um montante aqui de 40.500. Então, note, essa é a segunda proposta. Bom, a gente já percebe que a segunda proposta está pior, né? Bom, vamos fazer uma análise da terceira proposta agora. Para a gente ver como que ela vai ficar. 30 parcelas de 1.620, ou seja, 30 vezes 1.620. Bom, 30 vezes 1.620 dá 48.600 reais. Bom, lembrando que esses 48.600 é um financiamento, né? São 30 parcelas de 1.620, então ele não precisaria pegar o dinheiro no banco. Só que agora a gente precisa avaliar qual que seria a pior proposta, já que a questão pede a pior, mas a gente precisa ver, se ela pegar o dinheiro no banco, quanto que ela vai pagar aqui no primeiro caso e no segundo, que o banco ofereceu para os dois valores à vista. Então, se o banco vai cobrar 20%, basta eu multiplicar 40 mil vezes 1,2. Por que 1,2? 1 é o 100%, que é o valor dos 40 mil. O 0,2 significa o aumento de 20%. Quando você
vai fazer um empréstimo que você vai pagar juros, você aumenta o valor desses juros. Quando você vai receber um desconto, você diminui o valor desses juros, ou seja, se era 100%, passou a ser 120%, nesse nosso caso. Se fosse um desconto, igual no caso anterior, a gente faria a subtração. Então aqui basta que a gente pegue 40 mil e multiplique por 1,2. 1 é o 100% e 2 é o aumento, 20%. Quando a gente pega os 40 mil e multiplica por 1,2, o nosso resultado fica 48 mil. Vamos pegar a segunda proposta agora. 40.500 vezes 1,2. Bom, 40.500 vezes 1,2 vai dar R$ 48.600. Por enquanto essa está sendo a pior proposta, né? Agora vamos analisar a terceira proposta. Só que a terceira proposta a gente já sabe que é 48.600. São 30 parcelas. Então, qual dessas propostas seria pior para a Lorenza no caso? Bom, a terceira proposta é igual à segunda proposta, né? A terceira é igual à segunda. Então, a segunda e a terceira são as piores propostas. No nosso caso, a alternativa de gabarito, então, seria a letra C. A segunda e terceira propostas, porque perguntou qual a pior opção. Bom, vamos para mais uma questão. Essa questão é baseada na questão 7 da segunda semana. Para adquirir um terreno, Isadora dispõe de R$ 37 mil. O terreno que ela pretende comprar custa R$ 40 mil à vista. Considerando que o preço desse terreno não sofrerá reajuste durante o período de 1 ano e que Isadora poderá depositar esse dinheiro obtendo um rendimento a juros compostos de 3% ao mês, o tempo mínimo que ela deverá deixar seu dinheiro render de modo a adquirir o terreno sem que ele sofra um reajuste é 2 meses, 3 meses, 4 meses. Esse tipo de questão, o ideal é que a gente use as alternativas para fazer o teste, porque ela não cita nada de logaritmo, então fica mais difícil a gente achar o tempo. Então, vamos testar com as opções de resposta. Bom, se for o prazo de 2 meses, o dinheiro que ela tem é R$ 37 mil. R$ 37 mil eu vou multiplicar por 1 mais a taxa, né? Lembrando, 1 mais a taxa, eu vou pôr a fórmula aqui, 0,03, depois eu anoto a fórmula. Elevado a 2 meses, ou seja, o tempo aqui é 2. Isso aqui vai ficar assim, ó, 37 mil vezes 1 mais 0,03, que é os 3%, dá 1,03. Elevado ao quadrado, a gente vai ter 1,0609. Quando a gente faz essa multiplicação, o nosso resultado final aqui vai dar 39.253,30 aproximadamente. Bom, a gente percebe aqui que está bem próximo dos 40 mil que ela precisa, porém não vai ser 2 meses, porque o prazo aqui é insuficiente. Provavelmente sejam 3 meses, mas a gente precisa ter certeza. Então vamos fazer o cálculo com esse expoente igual a 3. Então vai ficar 37 mil, que multiplica 1 mais 0,03, que é a taxa mensal, elevado ao cubo, porque agora a gente está testando 3 meses. Isso vai ser igual a 37 mil vezes 1,03 elevado ao cubo, vai ser 1,092727. E nesse caso aqui, fazendo essa multiplicação 37 mil vezes 1,092727, a gente vai obter um resultado de R$ 40.430,89 aproximadamente. Ou seja, se ela deixar 3 meses, a gente consegue os 40 mil e ainda sobra R$ 430. Então a nossa resposta de fato é a letra B, 3 meses. Vamos para mais uma questão.
Essa questão agora, ela se identifica com a questão 11 do material proposto pela Secretaria de Educação. Lucas quer comprar um chinelo que custa R$ 24,00 com o pagamento em 30 dias sem juros. A loja ofereceu um desconto de 25% para que ele fizesse o pagamento à vista. O valor que Lucas irá pagar se ele optar pela compra à vista é... Bom, notem que o chinelo é R$ 24,00 e ele vai receber 25% de desconto se ele pagar à vista. Para a gente fazer esse tipo de cálculo, é uma redução. Basta que a gente pegue o valor total, R$ 24,00, e multiplique pela quantidade que a gente vai pagar. Se a gente vai ter 25% de desconto, significa que a gente vai pagar 75%. A gente transforma isso em decimal, né? Pois 75%, andando com a vírgula aqui duas casas em cima, é igual a 0,75. Você pode fazer a divisão também se você não conseguir movimentar a vírgula, mas é mais fácil você movimentar a vírgula. Então, 24 vezes 0,75, quando você pega a calculadora e faz essa continha, ou pode fazer manual para você treinar, dá R$ 18,00, que seria, no caso, a nossa resposta C. Bem tranquilo. Você multiplica o valor por aquilo que você vai pagar. Se for desconto, você reduz. Se for aumento, você soma. Vamos para uma quarta questão, que é similar à questão 12 da apostila que vocês receberam. Um automóvel tem um valor de R$ 32.900 para venda em uma concessionária. Ao ser vendido, ele se desvaloriza de tal modo que em um ano de uso, seu valor por tabela passa a ser de R$ 28.700. A assertiva que indica aproximadamente o valor em porcentagem dessa desvalorização indica o valor de 10%, 11%, 12%, 13% ou 14%. Bom, esse tipo de questão, o ideal é que a gente resolva com a regra de 3. Tem outras maneiras de resolvermos, mas uma regra de 3 facilita bem, que a gente tem os valores conhecidos e somente um desconhecido. Primeiro, R$ 32.900 é 100% do valor. É o valor total, a gente conhece. O que a gente não sabe é quanto que é 28.700, para a gente descobrir qual foi essa desvalorização. Então, a gente não sabe essa porcentagem, eu vou chamar de X. Aqui basta que a gente multiplique cruzado. Então, vai ficar 32.900x, 32.900x, vai ser igual a essa outra multiplicação. Como está multiplicando por 100, basta eu acrescentar 2 zeros aqui nesse número. Então, vai ficar 28.700 e vou acrescentar os 2 zeros do 100 e tudo bem. Bom, agora a gente faz o separador de milhares, fica 2.870.000. Vou pegar o 32.900 e passar dividindo. Então, o meu x vai ser igual a 2.870 dividido por 32.900. Você pode usar a calculadora para fazer esse cálculo. Quando você fizer essa divisão, o nosso resultado vai ser 87,23%. Note que aqui a gente está descobrindo quanto vale os 28.700, ou seja, qual que é o valor do desconto? Era 100%. Então, aqui no caso era 100%. E esse x vale 87,23, basta a gente subtrair. E o nosso resultado vai ser 12,77. E aqui nas nossas opções de resposta, a pergunta 10, 11, 12, 13, como ele falou aproximadamente, e 12,77 está mais perto de 13, a nossa resposta é 13%. E vamos para mais uma questãozinha, a nossa última. Ela se assemelha à questão 13 da sua apostila. Louise comprou 100 gramas de ouro por 13.900 e vendeu um mês depois por R$ 14.386,50. A valorização em porcentagem entre a compra e a venda foi de 2%, 2,5%, 3%, 3,5% ou 4%. Bom, também a gente pode usar também uma regra de 3. 13.900 era o valor das 100 gramas. 13.900 era 100%.
quando ela comprou. Depois ela vendeu por R$ 14.386,50. E isso representa quanto por cento? Essa é a nossa pergunta e é o que a gente precisa saber. Esse valor aqui foi um valor de aumento. Então notem, basta eu multiplicar cruzado agora que eu vou obter a minha resposta. Então isso aqui vai ficar assim. 13.900 vezes x, 13.900x. Vai ser igual a esse número aqui acrescentado de 2 zeros, porque eu estou multiplicando por 100. Então vai ficar 14.386, 50, 00. Bom, note que como um número tem duas casas depois da vírgula, 50 centavos, eu vou ter que acrescentar essas duas casas depois da vírgula aqui e separar em milhares. Então ficou R$ 1.438.650. Então agora basta eu passar esses 3.900 dividindo e eu obtenho o valor do x. Então R$ 1.438.650 dividido por 13.900. Note que eu já eliminei os dois zeros depois da vírgula. Então o nosso resultado aqui vai ser 103,5. Notem que o valor inicial era 100. Era 100%. E esse x vale 103,5. Notem que houve um aumento de 3,5 percentual em cima desse valor. Então a nossa resposta, no caso, seria a letra D. Bom, pessoal, é isso aí. Um abraço a todos e até a próxima aula. Da terceira semana nós faremos mais aulas.